Em meio a esses momentos adversos, nós temos diante de Deus vencido muitas batalhas. Nós temos vencido a luta contra as crises sanitárias, as lutas diárias de forma econômica, familiar, e muitas das vezes obtivemos resultados. Mas a nossa luta maior, muitas das vezes nós não temos vencido. Qual seria, pastor, essa luta? Nós vamos falar sobre isso hoje. Esse dia Deus tem falado bastante a respeito da carta de Paulo, nas diversidades de cartas que Paulo escreveu às igrejas. E numa dessas cartas ele fala a respeito da luta que ele tinha nos conflitos que ele carregava consigo interior, nos conflitos interiores, os problemas que vinham de dentro para fora. Por isso eu quero que você entenda que o maior problema que venhamos enfrentar somos nós mesmos. Amém, igreja? No capítulo de número 2 do livro da carta de Paulo aos Gálatas, diz assim no verso de número 19, diz assim o apóstolo Paulo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem, igreja? Para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Diga glória a Deus. Outrora, o povo viviam debaixo da lei: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, e assim sucessivamente. Deus falava através dos profetas, trazia suas mensagens ao povo, e o povo tinha que cumprir os mandamentos da lei para que eles fossem salvos. Mas vendo Deus que o povo não conseguia cumprir com toda a lei, então ele enviou o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, e ele se fez cumpridor da lei. Ele venceu a lei por nós. Em cada detalhe, ele sentiu o peso, a dor. Quando lá no jardim do Getsêmani, no jardim da oliveira, onde se extrai o azeite da azeitona, aonde estavam ali as prensas, então Jesus se sentiu aflito, porque ele estava ali para finalizar os últimos dias, os últimos cumprimentos da lei na sua própria carne por todos nós. Então Jesus, ele orou ao Pai,
E ele disse assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feito a vossa o quê? A vossa vontade. Diga glória a Deus. Nós temos vivido em meio ao mundo, à sociedade, às pessoas, em meio à família, e muitas das vezes deixamos de expressar os valores espirituais que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, repito, e deixamos transparecer as nossas próprias vontades, porque não temos a responsabilidade de carregar conosco aquilo que o apóstolo Paulo carregava com ele, o morrer em Cristo. Como ele disse no verso de número 20, vamos ler mais uma vez: logo já não sou eu que vive, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em quem? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha por gratidão o ato da entrega do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele queria também, de uma forma ou de outra, sacrificar a sua vida, para que ele não viesse negligenciar ao ato da entrega da graça e da misericórdia de Deus, através do nosso Senhor lá na cruz. Por isso ele falou no verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, a entrega de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, lá na cruz, anula toda a lei. Anula toda a lei. Toda a lei, tudo que foi dito com respeito à lei, os 10 mandamentos, se anula na graça, quando nós colocamos toda a nossa vida em Cristo Jesus, mortificando o nosso eu, mortificando a nossa vontade, porque de fato não iremos conseguir de maneira nenhuma cumprir a lei que fora imposta no passado. Nós não vamos de maneira nenhuma cumprir com a lei. Por isso, Jesus, na sua misericórdia e graça, cumpriu a lei por nós. Então, uma vez eu estando em Cristo Jesus, eu serei justificado pela graça do nosso Deus, quer dizer, pela entrega dele na cruz, pelo sangue que ele derramou por mim, que me lava e me purifica de todo o quê? De todo o pecado. Talvez muitos cristãos tenham negligenciado a graça, ao fato de dizer: pela graça sois salvos mediante ao quê? A fé. Por isso Paulo falou, finalzinho do verso 20: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé, ela vai te dar substância, quer dizer, ela tem o poder na tua vida para trazer a certeza no seu coração de resolver um problema financeiro, um problema de ordem, talvez até mesmo familiar, saúde. Na minha trajetória, conta-nos foram as pessoas que eu vi nesse caminhar, que chegaram na igreja e carregavam consigo uma doença, um câncer, foram diagnosticados com um câncer. E você sabe, nós sabemos que o câncer, ele tem um paliativo, mas não há cura.
E foram pessoas que lutaram, perseveraram, ela obtiveram o milagre, a cura. Porque elas usaram o quê? A fé. Pessoas que tinham dívidas, problemas econômicos e financeiros, e que chegaram na igreja, e que através de muito esforço, de muita fé, de muito trabalho, dedicação, fidelidade, conseguiram pagar suas dívidas, e hoje, graças a Deus, estão vivendo de forma estável, abençoada economicamente. Talvez você diga para mim: pastor, eu tenho vencido em muitas áreas. Glória a Deus por tudo isso. Em tudo dê glórias a quem, igreja? Mas talvez na área principal, conforme nós dissemos no início, você não tem vencido, que é o seu eu, a sua própria vontade. Talvez você tenha lutado contra isso desde o dia que você chegou na igreja. Pessoas que chegaram na igreja e elas lutam para pararem de fumar, mas continuam fumando. Pessoas que chegaram na igreja e elas lutam para parar de beber, mas elas continuam bebendo. Pessoas que estavam vivendo nas drogas, na vida promíscua, quer dizer, na prostituição, no pecado, e luta para parar de viver esta vida de prostituição, e ela não consegue, porque essa luta é uma luta o quê? Interior. Nós falávamos no domingo a respeito das lutas que Paulo ele tinha. E ele falou que as lutas que ele tinha era contínua. Quantas vezes ele não foi açoitado, sofreu naufrágio? Quantas vezes ele não foi perseguido, injuriado? Tentaram matar Paulo numa diversidade de vezes. Os próprios irmãos, os patrícios, pessoas próximas. Então o apóstolo Paulo sofreu de todos os lados. Mas ele, em todos os lados, também teve o que, igreja? Vitória. Porque ele dizia lá no final que ele esbofeteava-se a si mesmo, quer dizer, ele sacrificava a si mesmo para viver uma vida plena, contínua diante de Deus. E isso condicionava ele, dava força a ele para se manter de pé. Então hoje, a luta que tem sido muito acerrida para todos nós, tem sido a luta contra o nosso próprio eu. Tem hora que você quer ir para o seu lado, mas o seu eu te leva para onde? O seu eu te leva para onde? Para o outro lado. A pessoa ela luta contra a sua natureza carnal. Ela luta contra a sua natureza, o que? Adâmica, de Adão e Eva, lá do início, do engano, do pecado. Ela luta contra isso. Ela luta contra os conflitos. Ela luta numa diversidade de coisas que só ela e Deus é que sabe. E essas lutas que você tem enfrentado interiormente, os conflitos interiores, se você não vencer ele hoje, isso pode prejudicar você na sua eternidade. Porque você pode vencer em tudo, digo terrenamente na igreja, digo vencer na vida espiritual, na vida financeira, vencer na família, vencer um problema de saúde. Você pode vencer, ter sucesso profissional, mas se você não viver eternamente, internamente, melhor dizendo, bem com Deus, se você não vencer esse conflito que está dentro de você, se você não conseguir tirar isso de dentro de você, então você está colocando em julgo
a sua eternidade, o seu futuro promissor na eternidade. A maior luta dos cristãos tem sido essas. A maior luta tem sido as lutas o quê? As lutas carnais. A pessoa é aquele tipo de pessoa arrogante. Aquela pessoa que ela é uma pessoa nervosa, que é uma pessoa que retruca, que é uma pessoa persuadora, que é uma pessoa que ela age de uma tal forma que ela quer colocar os seus pensamentos dentro daquele propósito que ela está vivendo, e nem sempre ela, naqueles pensamentos, ela está certa. Então, mas isso é algo que parte de dentro de quem? De dentro dela. É um conflito que essa pessoa carrega consigo e ela não consegue o quê? Vencer. Pessoas ansiosas, que leva à depressão. A depressão leva o quê? O aprisionamento espiritual. Eu falei de pessoas arrogantes, não falei? Falei de pessoas estúpidas. Falei de pessoas ignorantes. Falei de pessoas insensíveis aqui. Falei. Pois esse tem sido o conflito de muitas pessoas. Pessoas manipuladoras. Pessoas que têm manipulado outra porque querem que aquela pessoa ela siga os seus o quê? Os seus pensamentos, a sua forma, aquilo que ela acha que é certo. E assim ela o quê? Manipula. Pessoas implacáveis que não têm misericórdia, que se tiver de fazer o mal para uma pessoa, ela vai lá e faz, ela não está nem o quê? Não está nem aí. Se tiver de falar mal, ela vai lá e fala mal mesmo. Se tiver de fazer uma injustiça, ela vai lá e faz a injustiça mesmo. Então são esses tipos de pessoas que muitas das vezes nós temos lutado contra ela. Os próprios cristãos têm lutado contra esse tipo de pessoa. Por isso que a Bíblia diz que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria. A salvação é algo, igreja, que nós temos que nos atentar, porque o vencer você vai vencer. Ter vitória, bom êxito em muitas áreas da sua vida você vai ter, mas a salvação é algo mais sensível, porque nós temos que ter a nossa vida totalmente entregue a Cristo, como Paulo falou lá no verso 19, repetindo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, quer dizer, a minha vida é uma vida de sacrifício. No capítulo de número 12 de Romanos, abra aí por favor. Romanos, capítulo de número 12. Um pouquinho mais atrás. Diz assim, ó. Posso ler? Já vou encerrar. Diz assim no capítulo 12 de Romanos. A nova vida é o texto que diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de quem, igreja? Verso 1, vamos lá. Pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e o quê? E agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Tem pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com seu testemunho. Tem pessoas que não estão nem um pouco preocupadas em saber que ela sendo, ou ele sendo o testemunho do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não está nem um pouco preocupada de testemunhar, sacrificar a vida dela para mostrar o sacrifício de Jesus na cruz, para exteriorizar Jesus que está na vida dela.
Por isso nós temos que ver vários preceitos na nossa vida, como andamos, como falamos, o que ouvimos, o que vestimos e até mesmo o que comemos. Quem está entendendo, igreja? Em tudo na nossa vida temos que o quê? Vigiar. E a Bíblia diz no verso 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente. O diabo hoje tem usado as mídias sociais. O diabo hoje tem tirado a pessoa do foco, usando várias coisas e artifício e parafernália, que a pessoa se envolve com aquilo. Quando ela menos percebe, ela está distante de quem? De Deus. E ela não está preocupada para viver uma vida de sacrifício diante do Senhor, porque aquilo que está sendo apresentado a ela acaba o quê? Tomando forma. A Bíblia diz: conhecereis a palavra, e a palavra o quê? Jesus falou: eu sou o verbo, e o verbo se tornou o quê? A Bíblia diz que Jesus é o verbo, e o verbo se tornou o quê, igreja? E ele está entre nós. Quer dizer, hoje Jesus está em espírito, porque ele disseste que ele iria, se sacrificaria por nós, entregaria a vida dele na cruz por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e está aqui entre nós. Diga glória a Deus. E diz mais, dando continuidade: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de quem? Perfeita vontade de quem, igreja? Então, ligamento sempre direto, sempre espírito de oração. O apóstolo, ele sempre fala que a vida dele foi uma vida plena de oração, de ligação com quem? Com Deus. Está no seu trabalho, está dirigindo, tenha a sua vida ligada com Deus. Está diante de um assédio, diante de uma tentação, diante de algo que vai confrontar contigo, com a sua carne, com o seu eu, vai em espírito de oração diante de quem? De Deus. Senhor, está repreendido no nome de Jesus, me cobre com o teu sangue, com a tua misericórdia, e fuja daquilo. Esse é o sacrifício, é o preço que temos que pagar pelo testemunho, pela graça de Cristo que foi entregue, que foi dada por nós naquela cruz, alcançada por nós naquela cruz. É o preço que temos que pagar para que podemos administrar a vida eterna que nos está proposta. Diga glória a Deus. Mas pastor, como que viemos fazer tudo isso estando debaixo do pecado? Capítulo de número 1 de primeira epístola de João. Vamos lá, por favor. Vá lá em Apocalipse e volta. Vai ser mais fácil você encontrar. Primeira epístola de João, capítulo 1. No verso de número 9. A Bíblia diz assim, ó. Posso ler? Vamos no 7. Amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamentos antigos, ao qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é o que, igreja? Verdadeiro. A palavra de Deus, ela é o que? Verdadeira. Nele, em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já o que? Já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está o que? Em trevas. Olha aqui para mim.
fato de você conhecer e compartilhar com pessoas ímpias e não ímpias, e talvez até pessoas que estão na igreja, mas que não têm o mesmo comportamento, não quer dizer que você tenha que ser conforme ele, se espelhar nele. Você deve manter o seu quê? Testemunho. Se essa pessoa ela tem uma personalidade difícil, procura saber não lidar com essa pessoa. Ame ela em todo o tempo, mas não quer dizer que você tenha que conviver com ela. Quem está entendendo, igreja? Ama em todo o tempo, sabe administrar a personalidade difícil que ela tem e não conviva, porque você vai ter problemas e isso vai afetar a sua fé, quando senão a sua salvação. Diga glória a Deus. Então, aquele que ama o seu irmão permanece o quê? Na luz, e a luz nele, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está onde, igreja? Nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E hoje nós temos visto muitas pessoas diante de condições. Eu falei capítulo 1 ou 2? 1? Era o 2. Perdão, tá? Me perdoa. Agora eu estou aqui refletindo. Que capítulo? Eu falei 1? Mas você leu 2 comigo? Não? Você leu 1. Você ficou procurando, né? Mas você entendeu o que eu falei? Entendeu? Então, glória a Deus. É porque eu ia no 1 finalizando, tanto que eu voltei aqui, ó. Eu ia no 1, verso 9, que diz assim, ó. 1, verso 9, vamos lá. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o quê? Injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aqui nos fala de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer as nossas debilidades, de reconhecer as fraquezas e a debilidade do outro e saber lidar com isso. Porque nós não vamos encontrar ninguém perfeito, todos são imperfeitos, mas somos aperfeiçoados em Deus, em Cristo Jesus, pela sua graça e misericórdia e pelo amor que Ele tem por nós. Diga glória a Deus, diga obrigado Jesus, e glorifica bem forte o nosso Deus. Fica de pé, igreja, por favor. Eu vou fazer uma oração, nós vamos clamar nesse clamor da quarentena, pelos pedidos de oração. Já está chegando os dias, já está se aproximando o dia que nós iremos subir um monte. Eu vou anunciar no domingo, amém, igreja? O dia que vai ser o dia que nós estaremos lá no monte. E eu estou ansioso por isso. Você sabe por quê? Porque eu tenho um pedido que eu vou carregar comigo, pedido meu particular, e que eu sei que ao subir neste monte e descer do monte, eu vou descer com a minha bênção, com a minha vitória. Jesus falou assim, ó, que nós pegássemos os nossos fardos pesados. Os nossos fardos pesados são exatamente os problemas que nós carregamos, e colocassem quem, igreja? Nele. Ele o que? Tomaria os nossos fardos pesados e nos daria o que? Um leve, suave. Então, esses pedidos serão levados agora nesse mês de dezembro, e você vai ver que esse ano 2022 vai ser um ano muito promissor para você em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Você sabe por quê? Porque você está ouvindo e não está simplesmente sendo ouvinte, porque a palavra de Deus não é só para o quê? Para ouvirmos. A palavra de Deus é para o quê? Praticar. Então tudo que nós ouvimos é para colocar em quê? Em prática.
Se você só ouvir e você não praticar, isso aqui vai ser só um desencargo de consciência. Mas se você levar para a prática, você vai ver resultado na sua vida. Amém? Luta para parar de beber, para parar de fumar. Luta contra o seu eu, o seu interior. E luta, a luta acirrada e vai até o fim, porque Deus, Ele é contigo. Amém? Então estenda a mão para cá, por favor. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oremos agora em favor, meu Pai, da vida dos teus servos, da vida do teu povo, meu Deus. Eu me coloco aqui, neste altar, meu Pai. E eu me coloco agora, meu Pai, neste momento, de joelho aqui em oração. Porque há pessoas aqui, meu Deus, que estão com as suas oratórias neste altar, meu Pai, com seus pedidos, que elas estão, meu Pai, em conflitos dentro dos seus interiores, com lutas, meu Pai, que elas desejam tanto vencer, e não são lutas que são lutas exteriores, meu Pai, não, porque talvez as lutas exteriores, elas têm tido bom êxito, mas o problema maior, meu Pai, muitas das vezes tem sido as lutas interiores, problemas, meu Pai, internos, conflitos, meu Deus, interno. Então, meu Deus, venha tocar agora, meu Pai, em cada um, meu Deus, pedido aqui neste altar. Meu Deus, se aproxima o dia, meu Pai, que estaremos naquele monte, e que desde então estamos pedindo ao Senhor para preparar esse dia, tanto quanto também nos conduzir até, meu Pai, a este monte sagrado, e nos trazer de volta, meu Pai, com a bênção, com a vitória, na tua segurança. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, quando subimos aquele monte, sabemos que vamos levar ali um fardo pesado de pessoas. Meu Deus, vamos levar ali fardos daqueles que talvez não estejam suportando mais, mas uma coisa eu tenho certeza, que quando descemos, o Senhor estará dando, meu Pai, a esses teus servos os fardos suaves ao qual eles possam suportar, e o Senhor, meu Deus, vai estar glorificando o teu nome em cada vida, pessoa.